A palestra de hoje vai ser um pouco diferente, eu acho, das outras. Tá? Eu acho que eu sou o único professor que vai falar de resultados, digamos assim, mais teóricos, né? Não necessariamente... Bom, é mais próximo da minha área de pesquisa. Minha área de pesquisa normalmente não envolve implementação, são resultados mais formais. E aí eu resolvi falar de coisas que eu gosto. Tá? Uma delas é de complexidade computacional, que de alguma forma permeia toda a pesquisa que eu faço. E eu também sempre gostei muito de jogos e de puzzles, ou quebra-cabeças em português. Então, eu resolvi falar um pouco sobre o que tem em comum entre essas coisas nessa palestra. Bom, então, o que são jogos e quebra-cabeças, né? Então, aqui tem algumas imagens de alguns jogos que eu imagino que vocês vão conhecer a maioria deles, mas eu fiquei um pouco intrigado porque alguns deles são antigos e eu não sei mais. Por exemplo, o primeiro deles, o Campo Minado, vinha com Windows antigamente, eu acho que já não vem mais. Então, todo mundo que usava um computador conhecia o Campo Minado, hoje em dia já não sei se é o caso. Então, eu vou perguntar só de curiosidade para vocês, quem conhece e já jogou Campo Minado? Maravilha. E o segundo? O segundo é Sokoban. Quem já jogou alguma versão de Sokoban? Metade, mais ou menos. O terceiro? Esse eu imaginei que todo mundo fosse conhecer. O quarto também. O quinto, talvez não dê para ver muito bem na imagem, mas é um card game chamado Magic the Gathering. Quem já jogou? Pelo menos um pouquinho. Uma parcela também. E o último é Damas, que eu acho que todo mundo ainda ouve falar de Damas. Bom, esses são alguns exemplos de jogos ou quebra-cabeças que eu vou estar interessado aqui. Bom, para definir bastante assim, o escopo dessa palestra, eu queria começar um pouco falando sobre, mostrando esses jogos, né? E também falar um pouquinho de modelagem. Tá? Esses jogos, o que une esses jogos é que eles são jogos discretos. Tá? Então, eu não estou falando, por exemplo, de um first-person shooter, onde você pode estar em qualquer posição do espaço. Estou falando de jogos onde os movimentos, as ações são discretas. A cada passo você vai fazer uma ação muito bem definida. Você consegue modelar isso com objetos discretos, como conjuntos de números inteiros, ou grafos, ou grades, ou coisas desse tipo. Tá? Então, só para ilustrar, por exemplo, esse 15 Puzzle, que é um jogo, as peças se deslocam na vertical e na horizontal, você sempre tem um quadradinho vazio, e o seu objetivo é colocar as peças ordenadas. E a gente consegue modelar isso facilmente com um grafo, nesse caso, uma grade de 4 linhas e 4 colunas, e onde cada vértice tem um rótulozinho que eu estou representando por esse quadrado, que diz qual é a peça que está naquele vértice. Tá? Bom, então, o que eu vou falar aqui se enquadra basicamente na ideia de jogos combinatórios, que são jogos que têm... são jogos para 0 ou mais jogadores, então talvez um jogo para 0 jogadores pode soar um pouco estranho, mas eu vou dar um exemplo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esse jogo da vida de Conway. Mas pode ser jogos para um jogador, como Resta 1, Sudoku, a gente vê alguns exemplos, né, Campo Minado, que você joga sozinho. Normalmente, jogos de um jogador, muitas vezes as pessoas chamam de quebra-cabeças, ou em inglês de puzzles. Ou pode ser jogos com 2 jogadores, como xadrez, damas e assim por diante. E tem algumas áreas que às vezes a gente pode até confundir um pouco. E a nomenclatura até, assim, as áreas realmente se confundem porque tem perguntas em comum em áreas parecidas, mas eu não vou falar sobre teoria de jogos. Tá? A teoria de jogos pode ser considerada até uma sub-área da economia, onde você tem agentes racionais que vão tomar decisões e que estão querendo maximizar algum lucro. Eu não estou pensando nesse tipo de cenário, eu estou pensando em jogos onde... e também é muito comum em teoria de jogos que as decisões sejam tomadas simultaneamente, por exemplo, pedra, papel e tesoura. E nos jogos que a gente vai considerar aqui são jogos que acontecem em passos de tempo discretos, se tem mais de um jogador, normalmente jogadas alternadas. Tá? E só para mencionar também que existe uma outra área, que é a teoria de jogos algorítmica, que a ideia é usar a teoria de jogos para resolver problemas ou situações que a gente precisa lidar computacionalmente. Tá? Então, por exemplo, quando você vai desenvolver um protocolo de rede, imagina se o seu protocolo de rede fosse de tal forma que eu pudesse implementar uma nova versão desse protocolo no meu celular,
e aí o meu celular passa a ter prioridade na conexão da rede Wi-Fi sobre o celular de todos vocês. Então, você tem que, de alguma forma, desenvolver protocolos que sejam robustos para esse tipo de situação, que não permita alguém mal intencionado tirar vantagem quando você tem disputa por recursos, né? Outros exemplos são algoritmos para leilões, para lidar com ações e assim por diante. Então, isso é só para delimitar um pouquinho o escopo, a gente está interessado lá no primeiro. E, como eu falei, né, eu ia falar um pouquinho de jogos sem jogadores. Jogos sem jogadores, eles são também chamados de simulações, porque, como não depende de uma decisão sua para o jogo evoluir, né, então, é um processo discreto. A gente pode sempre pensar que todo jogo é um processo discreto, né? Xadrez, eu faço um movimento, o movimento vai de uma posição, uma peça de uma posição discreta, eu tenho a coordenada ali, eu tenho um símbolo que pode, por exemplo, identificar a minha peça e vou colocar em outra, e depois uma outra pessoa vai fazer o movimento dela, e isso vai ocorrendo de maneira alternada, em turnos. Mas se eu não tenho nenhum jogador, então não tem nenhuma decisão para ser feita, mas ainda assim o jogo pode ter regras que, a cada passo de tempo, alguma coisa acontece, né? E, por conta disso, às vezes a gente chama isso de simulação, e o exemplo, provavelmente o exemplo mais famoso é o jogo da vida. Eu não gosto de usar muito esse termo, porque jogo da vida, em português, acabou sendo mais popularizado pelo aquele joguinho de tabuleiro, né? Mas é o jogo da vida de John Conway, e que ele tem, basicamente, uma grade, tá? Que vai simular a vida, de algum jeito. Vamos pensar que sejam bactérias, onde você tem, em cada posição do plano, coordenadas inteiras, você tem lá uma bactéria, e a cada passo de tempo essa bactéria pode morrer, ou uma nova bactéria pode surgir ali. Tá? Eu estou usando bactéria, mas, na verdade, é uma ideia abstrata, mas eu vou usar essa coisa para a gente ajudar a pensar de uma maneira um pouquinho mais concreta. E aí o processo segue da seguinte maneira. Você tem uma configuração inicial, onde algumas posições, inicialmente, têm bactérias lá. E aí, a cada instante de tempo, você vai olhar o que vai acontecer no instante de tempo seguinte, né? Então, uma bactéria, se eu tenho uma bactéria viva que tem menos de 2 vizinhos ou mais do que 3 vizinhos, essa bactéria morre. E aí a analogia que você pode pensar é que, se eu tiver menos do que 2, eu não tenho outras vidas em volta para trocar nutrientes, eu não tenho outras vidas em volta para me reproduzir, e ao final dessa geração, esse indivíduo morre. Não tenho vizinhos suficientes para a manutenção da vida. E, por outro lado, se eu tiver mais do que 3 vizinhos, então significa que eu tenho vizinho demais, então provavelmente vai rolar uma disputa por recursos, não vai ter nutriente suficiente para alimentar, vai todo mundo não, né? Aquela célula vai acabar morrendo de fome. Tá? E, por outro lado, se eu tenho uma célula que não tem nada, mas que em volta tem exatamente 3, tá? Por que 3? Bom, foi assim que foi definido. Tem algumas propriedades muito bacanas que acontecem dessa maneira. A gente poderia brincar com esses números à vontade, tá? E foi investigado, na verdade, foram investigadas muitas variações desses, mas esse é o que a gente vai olhar. Se eu não tenho uma célula lá, né, uma célula que eu estou chamando de uma célula morta, mas é um quadradinho vazio, e eu tenho exatamente 3 vizinhos, no instante de tempo seguinte vai aparecer uma célula lá, e a gente pode pensar que 2 desses 3 vizinhos geraram um descendente naquela posição. Tá? E aí, visualmente, aqui tem alguns exemplos notáveis, porém simples, que são esses daí. O primeiro, da esquerda, lá no alto, a gente tem 3 quadradinhos consecutivos. E aí você vai ver o seguinte, bom, os das pontas, o quadradinho preto mais de cima e o mais de baixo, bom, preto eu estou considerando que tem alguma coisa, e branco eu estou considerando que está vazio. Tá? Então, células são os quadradinhos pretos. O de cima e o de baixo, cada um só tem um vizinho, então eles vão morrer. O do meio tem exatamente 2 vizinhos, então beleza, ele vai continuar vivo. Por outro lado, os vizinhos dele na horizontal, cada um vê exatamente 3 quadradinhos. Então, a nossa vizinhança aqui, cada célula tem 8 vizinhos,
tá? O de cima, os horizontais, verticais e as 4 diagonais. Então, os 2 vizinhos daquela célula do meio ali também vão passar a existir. Então, se a gente tiver 3 quadradinhos consecutivos na vertical, vão aparecer 3 quadradinhos na horizontal. Tá? E, por simetria, se a gente fizesse mais uma iteração, a gente voltava para o instante de cima. Para a configuração de cima, na verdade. Tá? Um outro exemplo é esse bloco, esse quadradão 2 por 2, que cada um desses caras tem exatamente 3 vizinhos, então nenhum deles morre. E, por outro lado, os quadradinhos em volta, nenhum deles tem 3 vizinhos, então nenhum deles passa a existir vida. Então, essa é uma configuração bastante rígida, que ela não se altera com o tempo. Se você tiver um bloco desse na sua grade, tá? E aí, normalmente, esse jogo é pensado numa grade infinita, mas óbvio que a gente vai... Né, se a gente fosse implementar isso, a gente teria que limitar de algum jeito, mas um bloco desse isolado vai continuar isolado. Tá? Os últimos 2 são bem mais interessantes. Na literatura, eles são chamados de gliders, e a gente pode notar o seguinte. Vamos olhar para o terceiro ali de cima. Quando eu estou naquela situação do terceiro, a gente não vai ficar analisando cada um dos casos, mas a gente vai chegar naquela configuração de baixo, ali na terceira coluna. Que, por sua vez, se a gente olhar para ela lá na 4ª coluna agora, e fizer um passo, a gente chega naquela configuração de baixo da 4ª coluna, que é basicamente a mesma configuração de cima da terceira coluna, só que aplicada alguma rotação, alguma reflexão. Tá? Então, de alguma forma, ele está mudando, né? Esse conjunto de células está mudando, mas ainda assim ele está se mantendo, não estão nem morrendo de fome totalmente, nem explodindo e se multiplicando totalmente. E se a gente colocar isso no plano, né, e pensa isso de uma maneira mais geral, dá para fazer uns padrões bastante interessantes. Eu tenho esse GIF aqui, cortesia da Wikipédia, que a gente tem lá em cima 2 blocos que permanecem inalterados quase o tempo inteiro, mas aí tem aquele processo ali no meio que de vez em quando interage com os blocos, mas não consegue destruir. E aquele processo lá do meio, quando as 2 naves, né, se encontram ali no meio, ela fica disparando gliders nessa diagonal, e esses gliders vão andando pelo plano. Tá? Então, tem muita coisa acontecendo ali. E esse processo bom, como eu falei, é considerado um jogo de 0 jogadores. Tá? A gente tem as regras do jogo, num passo, a gente gera o passo seguinte, apesar a partir do passo anterior. Então, a gente vai simulando esse processo. E eu não vou falar mais sobre esse jogo, mas ele tem propriedades interessantíssimas. Tá? Tem muitos padrões que ficam passeando pelo plano, como os gliders. Você consegue combinar essas configurações para fazer muita coisa. Tá? Em particular, você consegue fazer qualquer computação. Eu não vou dizer como, está muito fora do escopo dessa palestra, mas você consegue fazer qualquer computação usando esse jogo. Tá? Você consegue encodar qualquer programa nesse tipo de configuração. Claro, você vai precisar de uma fração significativa aí dos seus pontos disponíveis na sua grade que você conseguir construir no seu computador, mas você consegue simular basicamente qualquer coisa usando esse jogo. Então, isso, de alguma forma, já dá uma dica para a gente que jogos têm um poder muito grande, né, no sentido de a gente consegue encodar outras coisas dentro de jogos, mesmo sem nenhum jogador, ou seja, eu não preciso interferir em nada, eu só preciso fazer, talvez, a configuração inicial e depois só deixar o jogo evoluir naturalmente. E, de alguma forma, estudando jogos, a gente pode até descobrir novos modelos computacionais, porque a gente pode, assim como a máquina de Turing é um modelo computacional, a gente pode interpretar esse jogo como sendo um modelo computacional também. Tá? Eu acho que dificilmente vai existir um computador prático que depende desse modelo, mas a gente pode se inspirar
né, para que tenta criar outros jogos e, de alguma forma, compreender melhor a computação, compreender melhor o que dá para ser computado e de que forma pode computar coisas. Bom, então a gente vai falar sobre jogos, né? Eu já delimitei mais ou menos quais são os tipos de jogos que a gente está considerando. E a gente, bom, um jogo é para ser jogado, mas o que a gente quer fazer exatamente, né? Então, quais são as perguntas que a gente poderia estar interessado quando a gente está falando de jogos? Então, perguntas válidas, né? Por exemplo, dado uma configuração de um jogo, uma posição lá de xadrez, é possível ganhar nessa posição? E aí eu poderia perguntar, é possível ganhar em um lance? Ou é possível, existe uma sequência de jogadas que me garante que eu ganho, não importa o que o oponente faça? Essa é uma pergunta, acho que bastante válida e natural. Uma outra pergunta é, bom, de alguma forma, qual é a melhor jogada? Tá? Vamos supor que você conte pontos a cada jogada. Então, qual é a jogada que vai te levar a maior pontuação no final? Então, a gente precisa definir, né? Vai depender do jogo, qual é a definição de melhor jogada, mas a gente pode fazer essa pergunta. Uma outra pergunta é, será que eu consigo alcançar uma posição de jogo com uma certa propriedade? Tá? Então, sei lá, se eu estiver jogando damas, será que eu consigo chegar lá na última linha? Às vezes você não está necessariamente interessado em saber se você vai ganhar ou perder, mas você quer... Tem que me segurar quando eu falo ganhar ou perder, para não fazer coach da Dilma. Você não quer saber se você vai ganhar ou perder a partida, mas você quer saber se você vai conseguir chegar numa situação que te interessa. Tá? E, bom, a gente pode fazer basicamente qualquer pergunta que a gente esteja interessado. E, bom, como eu estou falando de jogos, eu imagino que vocês já ouviram falar de machine learning em várias palestras aqui. E acredito que uma pergunta natural é pensar assim, então, o que a gente quer fazer é uma IA para jogar vários jogos. E, de certa forma, sim, para alguma daquelas perguntas, no fundo, a gente quer saber qual é a melhor jogada. Então, a gente pode interpretar um algoritmo que faça essa melhor jogada e que decida se eu posso ganhar ou não, e que me diga qual é a jogada que me leva à vitória, se eu puder ganhar. A gente pode dizer que isso é uma IA para esse jogo. E, de fato, né, a IA, tradicionalmente, né, vários métodos foram desenvolvidos e, né, imagino que vários de vocês já tenham ouvido falar de A Estrela, né, que é muito aplicável em diversos jogos. Então, a gente pode pensar nisso. Mas uma coisa que eu quero frisar aqui é que, quando eu faço esse tipo de pergunta, como, de novo, eu sou uma pessoa que trabalha com teoria, a gente está interessado em responder as coisas da maneira mais precisa possível, a gente quer algoritmos que sempre forneçam a resposta certa. Eu não quero escrever um algoritmo que, se jogar contra o campeão mundial de xadrez, vai ganhar 90% das partidas. Se for possível ganhar todas, eu quero que o meu algoritmo ganhe todas. Senão, ele não está fazendo o que eu quero. Tá? E isso difere bastante não vou dizer que difere, mas isso elimina a aplicabilidade de muitas técnicas de aprendizagem de máquina que, na prática, dão resultados bons, mas que você não tem garantia. Tá? Você não consegue nem estimar o quão frequentemente ou em quantas configurações ela vai dar a resposta certa, em qual proporção das configurações ela vai dar a resposta certa e assim por diante. Tá? Então, essas técnicas não servem para a gente se a gente realmente quer ter certeza sobre o que a gente está fazendo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre complexidade computacional. Curiosidade, quem aqui já estudou NP Completude em alguma disciplina na vida? Mais do que eu imaginava. Então, vamos fazer aqui uma visão geral sobre o que é, qual que é a ideia de complexidade computacional. Então, quando a gente quer resolver um problema, a gente quer resolver o problema, se possível, rápido, em um computador pequeno, economizando energia. Então, a gente quer que a nossa computação seja eficiente. E eficiência a gente mede com o quanto de recurso que a gente está gastando. Então, a gente pode escolher um recurso favorito, ou o recurso que fizer mais sentido, ou o recurso que for mais escasso, e a gente quer pensar, bom, para aquele recurso, qual
qual que é a eficiência do algoritmo, ou quão eficientemente eu consigo resolver um problema em termos daquele recurso, né? E a gente pode estar interessado em tempo, espaço, são os que a gente mais estuda, mas também dá para pensar em vários outros. Se a gente estiver fazendo computação distribuída, o número de mensagens pode ser importante, porque o delay de transmissão de mensagem, às vezes, pode ser o gargalo. Ou se a gente estiver fazendo uma coisa em paralelo, talvez o número de processadores seja o nosso gargalo. E quando a gente estuda complexidade, a gente vai ter uma hierarquia de classes de complexidade, né? De alguma forma, a gente fala, se esse problema está aqui, ele é mais fácil do que se ele não tivesse aqui e tivesse numa outra classe de complexidade. E eu vou mencionar algumas aqui. Imagino que você já tenha ouvido falar de algumas delas. P e NP são as mais famosas. NP difícil, normalmente, quando a gente estuda NP completude, ela vai aparecer por ali. E, bom, PSpace, AspTime e R são classes um pouquinho mais gerais, eu vou falar um pouquinho sobre elas. Agora, a título de curiosidade, existem diversas classes de complexidade que foram estudadas na literatura, sobre diversos contextos. Quem tiver curiosidade sobre isso, tem um site que é um zoológico de classes de complexidade, que é o complexitizoo.net. Então, o pessoal que faz pesquisa nessa área mantém esse site com as classes mais importantes lá. Eu vou só mencionar algumas aqui. Mas é importante a gente pensar assim, olha, P vai ser a classe dos problemas que a gente consegue resolver rápido. Tá? Rápido, tempo polinomial. Então, um polinomial no tamanho do problema que eu estou tentando resolver. Se você me der um problema maior, eu posso gastar mais tempo, mas o crescimento do tempo, a função que descreve o crescimento do tempo, pode crescer no máximo polinomialmente em função do tamanho da entrada. NP são os problemas que a gente consegue conferir uma resposta rapidamente. Então, agora, eu não preciso ser capaz de resolver rápido, mas se alguém me disser, olha, a resposta certa é essa, aí eu tenho que ser capaz de me convencer da resposta rapidamente. Um exemplo que o pessoal gosta de fazer bastante sobre P e NP para fazer essa diferenciação entre resolução e conferir é pensar numa demonstração matemática, né? Provar um teorema, normalmente, é mais difícil do que conferir uma demonstração. Se eu der uma prova para vocês, vocês vão falar, não, essa prova está certa, realmente estou convencido, enquanto se eu só enunciar o teorema, encontrar uma demonstração para ele, pode não ser muito fácil. Bom, os problemas NP difíceis, e aqui é bom a gente prestar atenção na sutileza aqui. Quando a gente fala de que um problema é difícil para uma classe, por exemplo, para a classe NP, ou seja, NP difícil, no fundo o que a gente está dizendo é resolver esse problema é pelo menos tão difícil quanto resolver qualquer outro problema daquela classe. E a definição aqui ela é sutil, mas é bastante diferente das outras duas, porque das outras duas eu estou falando de coisas que eu consigo fazer. Eu consigo fazer certas tarefas dentro de um certo tempo. Enquanto, quando eu falo de um problema NP difícil, eu estou falando de coisas que eu não consigo fazer, de certa maneira. Estou dizendo, olha, eu preciso, pelo menos, de tanta capacidade quanto que eu precisaria para resolver todos aqueles outros problemas. Tá? Então, a definição, ela, de alguma forma, está dizendo que um problema fazer parte de NP difícil está dizendo que ele é difícil, num certo sentido, como o nome sugere, mas está dizendo, assim, de alguma forma, está dando um limite inferior da minha capacidade de computação para resolver ele, enquanto as outras definições, não. Ela está dizendo, olha, eu só preciso de, no máximo, isso daqui para resolver o problema. Tá? E a gente pode estender isso para outras classes. A classe PSpace, a definição dela depende de espaço também, tá? Como o nome sugere. E aí agora a gente está falando de memória. Quanta memória eu preciso para resolver um problema, mas ela se relaciona também com as outras classes anteriores que a gente estava falando de tempo. E para essa classe, a gente também pode pensar na dificuldade. E agora, de novo, quando eu falo pertence a PSpace, eu estou dizendo que, olha, espaço, eu preciso de pouco espaço para resolver, espaço polinomial é suficiente. Quando eu falo que é PSpace difícil, eu estou dizendo, olha, ele é pelo menos tão difícil quanto aqueles outros problemas todos ali. Então, agora eu estou dizendo que eu preciso de pelo menos um certo poder computacional para resolver esse problema. E as outras duas classes que eu mencionei, não vou falar muito sobre elas, mas só para vocês saberem que essas classes estão por aí. Uma é o AspTime, são problemas que podem ser resolvidos usando muito tempo, tá? Que parece estranho, né? Bom, se eu tenho muito tempo, por que eu quero saber que pode ser resolvido? Porque alguns problemas, nem com muito tempo, você consegue resolver. Tá? E aí, muito tempo aqui é exponencial. Eu estou pensando numa coisa assim, uma constante
elevado ao tamanho do problema, ou elevado a um polinômio o tamanho do problema, e tem coisa que nem assim a gente consegue resolver. E R, a gente pode pensar que são os problemas que podem ser resolvidos por um computador. E aí eu não estou nem impondo restrição de tempo, não estou impondo restrição de espaço. Eu quero só conseguir resolver. Tá? E ainda assim tem problemas que também não estão nessa classe. Bom, e aí duas figurinhas aqui, só para ilustrar um pouquinho a relação dessas classes. Então, essa primeira figura tem ali o NP difícil. NP completo, que também certamente vocês devem ter ouvido falar, a definição de NP completo é simplesmente a interseção de NP difícil com NP. Então, se a gente pensar nesse eixo vertical aí, quanto mais alto a gente tiver, mais difícil o problema é. E a gente tem dois cenários possíveis. O cenário da esquerda, em que P é diferente de NP, e aí os problemas de P são os mais baixos naquele eixo, são os mais fáceis. Depois a gente tem problemas NP, mas que ainda não são NP difíceis. Depois a gente tem, lá no finalzinho de NP, os problemas que estão NP, mas que já são NP completos. E depois a gente tem coisa que é muito mais difícil, que está fora de NP, mas que se eu conseguisse resolver, eu conseguiria resolver NP inteira. E aí a gente sobe arbitrariamente alto nessa complexidade. E o lado direito é o caso que P igual a NP, e aí a gente colapsa ali algumas classes, a gente ainda tem NP difícil sendo arbitrariamente difícil, mas as outras três classes da figura se juntam ali embaixo. E aqui tem uma outra figura, agora sem os problemas difíceis, mas que relaciona as classes que eu mencionei com algumas outras. Então, a gente poderia querer resolver coisas em tempo logarítmico, tá? A gente poderia querer resolver coisas em espaço logarítmico, é a segunda classe ali. Depois a gente poderia ter o p-time, que a gente normalmente chama só de p, mas é tempo polinomial. Aí ali a gente tem NP e co-NP interagindo naquele intervalinho dentro de p-space. Depois ESP-time. Da mesma forma que a gente fala, eu me permito usar tempo exponencial, poderia permitir usar até espaço exponencial. E aí eu poderia ir para funções ainda mais complicadas, dupla exponencial, por exemplo, 2 elevado a 2 elevado a n, tá? E a gente pode fazer torres exponenciais. E aí, lá em cima, a gente tem mais uma outra classe, que é a classe de tudo que a gente consegue computar efetivamente. Tá? Então, a gente poderia, quando a gente tem um problema computacional, a gente pode estar em qualquer lugar ali dessa hierarquia, e quase tudo que está escrito aí, a gente sabe que é diferente. Não pode ser tudo igual, tá? A gente sabe, se você pular de 2 em 2, a gente consegue afirmar que é diferente. Então, se você pegar uma classe que está definida por uma linha cheia e pular duas, você sabe que essas classes são diferentes. Tem alguma coisa que está em uma, mas que não está na outra. Então, assim, problemas palpáveis, tá? Não só provas existenciais, necessariamente. Bom, agora vamos juntar essas coisas, né? Eu falei um pouquinho de jogos, falei de classes de complexidade. Bom, jogos eles existem, né, em vários registros de civilizações antigas, a gente consegue achar registros de jogos lá com eles. E, bom, a gente pode imaginar que vários jogos foram inventados e esquecidos ao longo da história. E, de alguma forma, esses jogos foram estudados ao longo do tempo, né, normalmente por matemáticos, mas, de alguma forma, a computação ajuda a gente a entender melhor os jogos, tá? Porque agora a gente tem, com a computação, a gente tem uma noção de complexidade muito bem definida, tá? Se eu fosse, né, resolver na marra o problema, se eu fosse tentar encontrar a melhor jogada possível na força bruta, eu consigo quantificar a necessidade de esforço para fazer isso. E uma vez que surge o computador no sentido físico, né, a gente tem dispositivos de computação muito antigos, mas quando a gente começa a falar de computador, do que a gente começa a pensar do que hoje a gente entende como computador, né, coisas que usam ali circuitos eletrônicos ou elétricos, e portas lógicas, de alguma forma os jogos acompanharam essa evolução de uma maneira bastante sinérgica. Então, o ENIAC, que pode ser considerado aí, o primeiro computador, foi em 46, né?
E logo depois a gente já vê vários desenvolvimentos relacionados a jogos. Então, o Turing, vocês certamente ouviram falar de Alan Turing, junto com um colega dele, eles fizeram um programa de computador de xadrez já em 48. Então, assim, a gente mal tinha computador para fazer coisas de maneira automatizada, e você já tinha um programa para jogar computador. Só que eles não conseguiram implementar, porque o programa era, primeiro, muito complicado, e, segundo, o computador era muito limitado. Mas era um algoritmo já que usava as ideias, que talvez sejam as primeiras ideias que a gente iria tentar usar se a gente não olhasse para o que já foi feito, né? Eu vou considerar aqui cada uma das jogadas, para cada uma das jogadas eu vou ver o que o oponente pode fazer, vou tentar dar uma nota para cada uma dessas jogadas, porque eu não consigo fazer a árvore de jogadas inteira, e vou escolher uma delas. O algoritmo deles era basicamente esse. Tentaram até implementar depois, uns 4 anos depois, mas não tiveram muito sucesso para implementar e executar de fato. E aí, se a gente for pensar assim, qual é o primeiro jogo eletrônico, né? Porque quando a gente fala de jogos e fala de computação, acho que é natural a gente pensar em jogos, usar o computador para jogar, né? Ali, no finalzinho da década de 50, já tinham alguma ideia de jogo eletrônico, aí vai depender da sua definição, se tem que ser um jogo digital ou se pode ser um jogo analógico usando um eletroscópio. Mas em 50 a gente certamente já tem um jogo, e esse foi talvez o primeiro jogo que o público geral, o público leigo, teve acesso, né? Antigamente era muito comum você ter feiras de ciências abertas ao público, né? Feiras de exposição para mostrar os últimos avanços tecnológicos. Tinham feiras mundiais dessas, mas também nacionais, e aí esse Burt the Brain foi um jogo que foi usado para ilustrar, né? Olha, o computador é capaz de fazer coisas não triviais, e você podia chegar lá e jogar com isso já em 1950, e era um jogo da velha. Tá? Mas, para quem nunca tinha visto um computador na vida, né, você chegar e interagir com a máquina e você falar assim, eu quero jogar aqui, e ela vai lá e eu jogo aqui de volta, você pensa assim, mentira, tem uma pessoa escondida aí atrás. Deve ter sido uma coisa bastante surpreendente. Em 51, teve um outro jogo também bastante conhecido, que era um computador que era conhecido, que era o Nimrod, que era um computador que foi feito para jogar Nim. Quem já ouviu falar de Nim? Nim é o jogo dos palitinhos. Você tem várias pilhas de palitinhos, cada pilha tem uma quantidade de palitos, e a cada jogada um jogador escolhe uma pilha e tira qualquer quantidade de palitos que ele quiser. Tá? Tem que escolher uma pilha não vazia, tem que tirar uma quantidade não nula de palitos, e, basicamente, quem remover o último palito perde o jogo. Tá? É um jogo mais interessante do que pode parecer. E, bom, fizeram aí um computador que jogava esse jogo e usava a estratégia ótima para jogar ele. Aí eu botei mais alguns marcos aqui que eu acho que vale mencionar. Em 58, teve um jogo chamado Tennis for Two, que usava lá um eletroscópio, e talvez, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros jogos, digamos assim, que é inerentemente um jogo de computador. Né? Porque jogo da velha em Nim você joga no papel. Esse não. Esse, de fato, tinha ali alguma coisa que precisava de um acessório computacional, né? de algum hardware específico para ser jogado. E aí, em 71, a gente tem o primeiro jogo comercial, tá? Então, o primeiro arcade, fliperama, que as pessoas podiam lá e jogar. E, em 72, a gente vai ter o primeiro console. Né? Então, agora eu podia comprar um videogame e jogar na minha casa um jogo eletrônico. Tá? E aí a gente pula lá para frente. Isso aqui o objetivo não é fazer um histórico sobre a evolução dos jogos eletrônicos, mas em 2010 já tinha gente falando de jogos quânticos. Tá? Então tem um cara que trabalha na IBM, faz pesquisa com computação quântica, e ele fez lá uma batalha naval quântica. Tá? Então, hoje, provavelmente não é um jogo divertido, a batalha naval quântica, mas os jogos tiveram um papel ali, de certa forma, de abrir avenidas para onde a gente pode ir. Tá? Para demonstrar conceitos, uma prova de conceito, mostrar, olha, dá para fazer isso, é possível fazer isso.
E ainda na década de 50, né, a gente teve esses jogos surgindo, eu mencionei alguns, mas tiveram vários outros, e provavelmente alguns que a gente nem sabe que teve, porque, né, computadores eram bichos gigantescos que pouca gente tinha acesso, era difícil você copiar um programa de um lugar para outro, então, provavelmente, alguém tinha lá, nas horas vagas ali, pô, não tem nada rodando aqui no supercomputador do banco, eu vou... Supercomputador com várias aspas, né? Eu vou ali fazer um joguinho para me entreter, só para mostrar que eu consigo fazer. E o cara fez, só ele jogou, mostrou para o colega dele ali do lado, e ninguém nunca nem ficou sabendo. Mas, aí, nesse momento, né, os jogos eram muito mais... não tinham o objetivo de, necessariamente, ser divertido ou de dar lucro, mas serviam para... vários motivos legítimos e sérios, né? Então, ou mostrar que o computador funciona, né? Um jeito de você testar o computador, você bota o programa para rodar várias vezes. Ali o terceiro item, testar hardware. A gente é muito privilegiado de trabalhar com computação numa era em que você pega o hardware e confia. Mas imagina se cada vez que você faz uma atribuição de variável, você tivesse que pensar, será que lá na memória algum bit virou? Né? A gente trabalha com hardware confiável, não era um privilégio que, né, nos primeiros anos da computação isso existia. E também para pesquisa. Né? Já lá, falei do algoritmo lá para xadrez do Turing, já naquela época as pessoas estavam pensando assim, tá, será que a gente consegue fazer o computador pensar, fazer tarefas difíceis que a gente... Né, ou que a gente considera desafiadores, então pesquisa em IA e também na interação humano-computador. Alguns dos jogos que foram feitos para estudar isso. E, como eu falei, a evolução da computação e de jogos também andou de mãos dadas, porque, embora os primeiros exemplos que eu dei tenham sido, eu tenho um computador, então eu vou usar para fazer um jogo, aconteceu a direção contrária também, né? Às vezes você tinha um jogo e você quer evoluir a computação para atender melhor aquele jogo, tá? Os exemplos talvez mais evidentes a evolução de placas gráficas, né? Que hoje você tem uma placa de vídeo que tem uma capacidade de paralelismo comparável com um supercomputador feito para fazer operações em paralelo há poucas décadas atrás. Tá? Então, acaba que hoje o pessoal compra GPU para isso, tá? Muito embora o propósito, a princípio, tenha sido esse gráfico. E IA também, acho que é um exemplo bastante notável, né, de várias técnicas que foram desenvolvidas, às vezes, para jogos, né, para, por exemplo, o Deep Blue lá, para jogar xadrez, e você depois consegue adaptar para isso. Se eu não me engano, o Loic já usou técnicas que foram desenvolvidas para jogos, para resolver problemas de mineração de dados, ou algum amigo seu. Bom, então a gente tem um avanço nas duas frentes ao mesmo tempo. A gente passa a entender melhor jogos, a gente passa a fazer mais jogos, a gente passa a fazer jogos melhores, a gente faz computadores melhores para jogos, o jogo ajuda o computador a evoluir, o computador ajuda a gente a entender melhor jogos, a fazer computadores que jogam jogos de maneira melhor até do que humanos. Alguns jogos que as pessoas achavam, xadrez, por exemplo, muita gente achava assim, o computador não vai conseguir jogar bem xadrez. E, eventualmente, passou e já chegou no Go, que falaram a mesma coisa, porque o Go era muito mais difícil que o xadrez. Então, as coisas vão andando, de alguma forma, juntas. Tá? Então, agora eu vou entrar em alguns exemplos, que eu vou falar um pouco sobre a complexidade de alguns jogos. E aí a gente poderia, né, de alguma forma arbitrária, classificar jogos entre fáceis e difíceis. Para os jogos fáceis, né, o que a gente vai fazer? Para eu saber jogar o jogo, eu vou precisar encontrar alguma propriedade que seja útil e usar essas propriedades para desenvolver estratégias ou algoritmos para jogar o jogo efetivamente. Enquanto, se eu tenho um jogo que é difícil, que eu não consigo fazer isso, né, encontrar esse algoritmo, normalmente o que a gente vai fazer, esse pedacinho aqui do jogo, de alguma forma, ele tem uma complexidade, uma profundidade nas escolhas que eu tenho que fazer naquele pedacinho do jogo, que me permitem usar isso para fazer uma redução. Tá? Então, eu vou pegar um problema que eu já sei que é difícil, que já é considerado difícil, e vou transformar no meu jogo, mostrando que, se eu conseguisse responder as perguntas que eu quero responder sobre aquele jogo eficientemente, eu conseguiria também resolver aquele jogo eficientemente. Tá?
E aí uma observação aqui que tem que ser feita é o seguinte: para muitos jogos só faz sentido a gente falar em complexidade se a gente generalizar o jogo, tá? Porque muitos jogos eles são finitos por natureza, né? O jogo da velha tem ali 9 células, não tem onde sair. O número de posições válidas é finita. Você consegue enumerar todas elas e fazer ali a busca em largura, ou fazer a árvore de jogadas e tomar as suas escolhas, e determinar quais são as melhores escolhas possíveis. Então, assim, se é constante, a O de 1, né, ainda que O de 1 seja uma constante muito gigantesca, é constante. Então, para a maior parte dos jogos, a gente tem que pensar em generalizações, né? Então, por exemplo, o jogo da velha, sei lá, bota N linhas, N colunas, né? Então, só faz sentido falar em complexidade, muitas vezes, se a gente fizer esse tipo de generalização. Tá? E aí, esse pesquisador, Robert Hearn, ele fez uma tese de doutorado sobre complexidade de jogos computacionais, e uma coisa que eu achei bacana, né, que, de alguma forma, os jogos que existem, que sobraram, que as pessoas continuam jogando, que passa por gerações, eles têm uma coisa interessante, que eles são difíceis. Tá? De alguma forma, se o jogo fosse fácil demais, você ia perder o interesse muito rapidamente. Né? Você ia jogar uma vez e falar, tá, isso aqui é óbvio, não quero mais, você não ia nem ter a vontade de mostrar para uma outra pessoa depois, e ia ficar por isso mesmo. Então, de alguma forma, os jogos eles são tão difíceis quanto possível dentro do que o espaço de estados, o espaço de decisões que o jogo permite. Em função disso, ele vai ser tão difícil quanto possível. É óbvio que se o jogo tiver poucas escolhas, ou tiver um tabuleiro muito pequeno, ele não pode ser difícil demais, mas se for um jogo, ou se você joga o jogo sozinho, mas se o jogo for para 2 jogadores e você tiver muitas opções, ele vai ser mais difícil. Bom, então vamos falar de alguns jogos concretamente. Então, 15 Puzzle, eu mencionei ele, a gente está com uma outra figura um pouquinho diferente agora. Então, essas peças, elas deslizam verticalmente e horizontalmente, o seu objetivo é colocar ordenado, né? De 1 a 4, 5 a 8, 9 a 12 e 13 a 15. Então, o da esquerda está bastante bagunçado, o da direita está quase certo. Só o 15 e o 14 estão invertidos ali. Então, como eu falei, a gente pode fazer várias perguntas diferentes sobre esse jogo. Uma delas é, permite uma solução? A configuração permite uma solução? É possível mover as peças e colocar no lugar? Tá? E, para esse jogo, a resposta é nem sempre. Né? Então, a pergunta natural é, se eu te dou uma configuração, você me diz se dá para chegar ou não. E essa pergunta é uma pergunta que foi estudada há quase 150 anos atrás, respondida, na verdade, e dá para a gente determinar muito facilmente se um jogo pode ser resolvido ou não. Tá? Tem a ver, basicamente, com a paridade das posições. Eu não vou entrar em detalhe, apesar de eu trabalhar com teoria, eu vou ser bem pouco técnico nessa palestra. Mas, então, se a gente só quer saber se dá para resolver ou não, é fácil. Tá? É bem fácil. Você consegue fazer isso rapidamente. Agora, se você quiser encontrar um número mínimo de movimentos, ou pensando num problema de decisão, que normalmente é a versão que a gente estuda em complexidade, aí você tem que, como eu falei, pensar na generalização do problema. Agora não é mais o 15 puzzle, porque você não tem mais 15 peças móveis, né? Se eu for 4x4, eu tenho um quadrado vazio, vou ter 15 peças móveis. Se fosse 5x5, teria 25 quadradinhos, com um espaço vazio, 24 peças móveis e assim por diante. Então, a gente tem o n ao quadrado menos 1 puzzle. Tá? E esse é o NP difícil. Se você me der uma configuração e eu quiser determinar se com 15 movimentos, ou se com K movimentos para o K que você me deu junto com a entrada, eu consigo resolver ou não, esse é um problema difícil, NP difícil, e, portanto, acredita-se que não vai dar para resolver em tempo polinomial. Um outro jogo, que é o campo minado, a gente também poderia fazer perguntas diferentes, mas uma pergunta válida, essa configuração é consistente? A gente consegue, né, posicionar bombas. Imagina que aquilo ali não veio de um jogo, né? Alguém montou aquilo ali e você fala, existe um posicionamento de bombas que faz esse número dar certo? Para quem nunca jogou, o número significa o número de bombas em volta. Tá? Então, se eu tenho um 6, nos 8 quadradinhos em volta tem que ter 6 bombas. Então, essa pergunta da consistência, a gente consegue mostrar que é NP difícil,
E essa vai ser a única redução que eu vou dar, assim, alguma ideia um pouquinho mais concreta aqui, tá? Mas só para ilustrar como esse tipo de coisa pode ser feito. E aí vamos pensar o seguinte, imagina que eu tenho aquele bloquinho ali, tá? Aquele bloquinho ali tem um monte de 1, e aí, ali no meio eu tenho pares de bloquinhos que eu não sei ainda o que tem ali, se tem bomba ou não. Mas é fácil de ver o seguinte, quando eu pego um par desses bloquinhos cinzas ali no meio, que estão cercados por uns, se eu tenho bomba em um, eu não posso ter bomba no outro, e vice-versa. Tá? Então, basicamente, eu tenho esses dois cenários possíveis aqui. Né? Ou, para cada par de bloquinhos, eu tenho o primeiro livre, o segundo com bomba, ou o contrário. Então, de alguma forma, isso aqui eu posso usar isso como sendo um fio para transmitir uma informação. Porque, se eu pensar em bomba como 1 e vazio como 0, ou o contrário, então eu posso pensar numa variável, e aí eu sei que se ali é x, ali tem que ser x', ou x negado, né? Estou usando a linha ali como negação, e depois o seguinte tem que ser x de novo, depois x negado e assim por diante. Então eu consigo fazer um bit passar pelo tabuleiro do jogo e chegar em algum lugar que eu quero. Tá? E a gente pode fazer usando esse tipo de ideia, a gente pode fazer várias coisas, eu vou ilustrar só mais 2 aqui, eu acho, ou 3. A gente pode, por exemplo, bifurcar. Então, se eu tenho um bit que está ali na setinha superior esquerda, eu posso fazer ela atravessar para a direita, mas também descer. Eu consigo fazer uma gambiarra ali, amarrar um fio e fazer o bit ir para 2 direções diferentes. Consigo fazer 2 bits se cruzarem. Tá? Então, imagina que ali a seta vermelha é um bit e o preto é um outro bit. Tá? É chato de ver a análise aqui para ver o que acontece, mas se você parar para sentar, você consegue se convencer que, de fato, o bit que chegar na seta preta vai sair pela seta preta e o que chegar pela seta vermelha vai chegar na seta vermelha. E a gente consegue fazer portas lógicas. Né? Então, com esse pedacinho de campo minado da esquerda, a gente consegue fazer um OU. Então, entra pelas 2 setinhas pretas de cima e da esquerda, sai pela setinha da direita. Tá? Então, só vai ter uma bomba lá na direita, se tivesse uma bomba em cima e na esquerda. E a gente consegue também fazer negação. E, bom, com negação e ou, a gente consegue fazer qualquer porta que a gente quiser. E se a gente consegue fazer o fio para transportar sinal e cruzar fio e fazer curva, então a gente consegue fazer qualquer coisa. Tá? E aí, um exemplo aqui um pouquinho maior, só para mostrar. Há 18 anos atrás eu fiz essa figura, fiquei feliz que eu encontrei. Foi um trabalho para uma disciplina, mostrar que esse jogo era NP completo. Aí eu fui lá, apresentei e fiz esse negócio para ilustrar. Muito paintbrush. Dá para fazer, tá? E o importante é o tamanho do tabuleiro, ele é polinomial no tamanho da sua expressão. Tá? Então, você consegue fazer esse tipo de construção, né? Óbvio que esse aqui é um exemplo, a gente consegue formalizar isso e mostrar, olha, para qualquer expressão lógica eu consigo construir um tabuleiro de campo minado que capture essa expressão lógica de forma que isso aqui vai ser consistente somente se a expressão lógica puder ser tornada verdadeira. Fazer uma atribuição para as variáveis que deixa verdadeira. Quem assistiu ao palestra do Raniel ontem sabe do que eu estou falando. E, portanto, a gente conclui que esse problema é difícil. Tá? Porque a gente sabe que aquele problema lógico, SAT, é difícil. Um outro jogo que a gente poderia falar também é Magic. Magic é um jogo que é surpreendentemente difícil. Tem diversos tipos de carta nesse jogo. O tipo criatura é talvez o mais importante, pelo menos hoje em dia. E, nesse jogo, você tem coisas que você controla, objetos, criaturas, e as suas criaturas podem atacar o oponente pode botar as criaturas dele para bloquear as suas, para ele não ser atacado. Né? Você joga o peão na frente lá para te proteger. Né? E aí, imagina a seguinte situação, tem uma pessoa atacando com as criaturas dela, tem uma pessoa bloqueando com as criaturas dela, e a sua pergunta é a seguinte, eu consigo defender sem perder o jogo? Existe uma maneira de eu bloquear as criaturas sem perder o jogo? E esse problema, esse pedacinho do jogo, que é assim, é um passo de um turno de um jogo de 2 jogadores, onde muitas outras coisas podem acontecer, só isso já é NP difícil. Tá? E a ideia da redução, agora quem não conhece o jogo talvez não vai conseguir acompanhar,
Mas a ideia é fazer uma redução de um problema de empacotamento. O problema de empacotamento eu tenho vários números, eu tenho várias caixas e eu quero dividir esses números nas caixas sem estourar o limite da capacidade de cada caixa. Tá? E a gente consegue encodar isso no jogo. Basicamente, a maneira como a gente pode encodar isso é o seguinte: cada criatura atacante é uma caixa, as criaturas defensoras são os objetos, e aí eu tenho que, de alguma forma, agrupar as criaturas para dar certinho a capacidade da caixa, senão vai passar algum dano, porque as criaturas atacantes têm a habilidade de atropelar, e aí eu vou perder o jogo se passar esse dano. Tá? Então, a gente consegue mostrar que isso é difícil. Bom, e, na verdade, existem trabalhos na literatura, tá? Essa Conferência Europeia de Inteligência Artificial saiu esse trabalho, que não, o que eu falei era determinar se existe uma forma de fazer uma coisa é difícil. Na verdade, mesmo que eu já tenha escolhido, determinar se essa escolha é válida ou não já é um problema NP difícil. Tá? Na verdade, co-NP difícil. E tem um outro trabalho, ainda mais recente, nessa outra conferência, Fun with Algorithms, que mostrou que, na verdade, o jogo é tudo incompleto. E o mais surpreendente disso tudo lembra que eu falei que normalmente a gente tem que generalizar o jogo, falar bota mais linhas, mais colunas no tabuleiro, mais peças. Você consegue encodar uma máquina de Turing universal num deck de 60 cartas, que é o padrão do jogo, com cartas que existem. Você não precisa inventar novas cartas que seriam válidas nas regras do jogo. Não, com cartas existentes, com o tamanho de deck existente, você consegue encodar uma máquina de Turing universal ali. Você precisa fazer algumas ações para codificar coisas, e depois o jogo começa a jogar sozinho, porque, além disso tudo que eu falei, depois que você faz o encoding correto, todas as operações são forçadas. Tá? Bom, eu vou avançar um pouquinho aqui para falar da última coisa que eu vou falar, é que a gente pode estudar jogos, como eu falei, né, jogos eles têm consequências positivas importantes para a computação e vice-versa, mas eles também ajudam a gente a ganhar insights sobre outros problemas, digamos assim, mais sérios. Tá? E um desses frameworks, uma das maneiras que a gente poderia encaixar esses jogos é no framework de reconfiguração, e onde entraria basicamente qualquer situação que eu tenho configurações válidas, objetos que eu estou interessado, né, posições de tabuleiro de jogo, por exemplo, e maneiras de transitar de uma posição para outra. E aí a gente pode fazer várias perguntas para qualquer coisa que você consiga enquadrar nesse cenário, você pode fazer perguntas, algumas parecidas com perguntas que a gente fez antes, que eu consigo alcançar qualquer posição? Eu consigo sair dessa posição e chegar naquela outra, se eu tiver duas posições que eu estou interessado? E quantos passos eu preciso sair de uma posição para outra? Né? Igual a gente perguntou, para o n² menos um puzzle, quantos passos eu preciso para resolver o jogo? Né? Ou para o cubo de Rubik, que talvez seja mais familiar para vocês. E isso já foi aplicado tanto para objetos discretos, matemáticos, como fórmulas lógicas e problemas em grafos, como problemas mais próximos de aplicações, como balanceamento de carga da energia elétrica. Você tem uma configuração dizendo qual cidade vai receber energia elétrica de qual usina, e aí você precisa mover isso, porque uma usina está precisando de manutenção. Mas você tem que... Às vezes não é fácil fazer essa troca, às vezes você precisa fazer várias trocas intermediárias para garantir que não falte luz na casa de ninguém no meio do caminho. Tá? E, bom, tudo isso foi para tentar mostrar para vocês que estudar jogos não só divertido, se você gosta de jogos, mas também a gente tem desculpas boas para fazer isso, porque tem consequências interessantes, tem conclusões interessantes e contribuições interessantes para a computação que vêm a partir desse estudo. Tá? E também tem bastante, para quem gosta de desafios, tem vários desafios interessantes no processo do estudo desses jogos. Né? E, bom, o que eu ia falar era isso. Tem alguns livros interessantes sobre o assunto, alguns já bastante antigos, mas que, de alguma forma, estudam matematicamente e computacionalmente jogos combinatórios.
E eu vou gastar mais um minutinho só para... Pediram para fazer isso, tá? Não é... Quem me conhece sabe que eu adoro a maratona de programação, mas talvez isso tudo esteja no mesmo tipo de forma de pensar, que maratona de programação você quer resolver problemas eficientemente, então tem a ver com complexidade, tem um aspecto lúdico, porque você está jogando com outras pessoas. Então, para quem não conhece e quiser saber um pouco mais sobre a maratona de programação, tem vários estandes aqui fora, um deles é do DCC, e ao longo do dia aí, algumas pessoas vão estar ou lá ou aqui dentro da palestra. Levanta a mão aí quem pode ajudar a falar da maratona. Então, Emanuel, Gabriel, Caio. Então, procura uma dessas pessoas ou procura lá no stand, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a maratona. Recomendo fortemente participar. E como é Dia Internacional das Mulheres hoje, né, uma data bastante especial, até escolhi a camisa aqui apropriada para a data, botar a foto aqui, que o fato da minha esposa estar na foto é uma mera coincidência, mas esse é um time que ganhou medalha de ouro, que tinha 2 mulheres e um homem, então gostaria especialmente incentivar mulheres a participar também da maratona. A gente vai fazer tudo o que a gente puder para acolher vocês e tornar um ambiente o mais acolhedor possível. E, para encerrar, meu último slide, uma homenagem aqui às professoras do DCC e também a algumas pesquisadoras que trabalham na área do que eu falei. Então, uma das 6 ali, 2 são autoras de resultados que eu mencionei explicitamente, e outras 4 são pesquisadoras que trabalham com complexidade e que, em particular, já trabalharam com problemas envolvendo jogos. E isso era tudo que eu queria falar. Obrigado. Pessoal, dado o tempo, a gente vai abrir para uma pergunta e a gente tem sorteio antes da próxima palestra. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, está aberto. Okay? Pode fazer 2 em uma e fingir que é uma só. Tá? Alguém? Opa. Quem quiser conversar comigo, eu vou estar lá fora depois também, e a gente pode tirar outras dúvidas. Os jogos que você mostrou, todos têm um resultado mais ou menos binário, né? Ou você ganha ou você perde. Tem aplicações para as teorias dos jogos que você utiliza probabilidade, então você tem uma probabilidade de ganhar, por exemplo, um jogo de cassino, um jogo de carta, um blackjack, alguma coisa do tipo? Todos os jogos que eu mostrei aqui, com exceção do Magic, embora nos casos em que eu mencionei no Magic também, eles se enquadram numa categoria de jogos que são jogos de informação perfeita. Então, todo mundo sabe tudo, você não tem carta escondida. E também são jogos... era até um dos nomes... O nome de um dos livros era Games with No Chance. Então, jogos que não têm azar, não tem aleatoriedade. Tá? Então, tem gente que estuda também esses jogos. Para as classes de complexidade tradicionais, normalmente não é tão fácil você enquadrar, porque agora você começa a ter outros fatores que não capturam. Mas, sim, existem classes, inclusive existem classes de complexidade que envolvem aleatoriedade, que capturam também a dificuldade desses outros jogos, e isso também é estudado. Eu me ative aos casos mais básicos, mas mesmo em casos, por exemplo, no Magic, que tem aleatoriedade, porque você pode comprar cartas na ordem errada, tem subconjuntos desses jogos que você consegue, às vezes, mostrar que é difícil com classes tradicionais que não envolvem aleatoriedade.